Aos 7 anos de idade, minha mãe me colocou na crisma para que eu fosse fazer a primeira comunhão. Eu fui, mas quando eu entrei naquele local, eu não conseguia digerir a imagem de santos na minha cabeça. Eu não entendia por que aquelas imagens. Até que depois de um ano, eu, obrigado pela minha mãe, fiz a primeira comunhão. E depois de um ano, eu estava na frente da minha casa, brincando de bola numa tarde, onde veio uma senhora e falou com a minha mãe. Perguntou se poderia levar o filho dela a uma igreja. Ela disse que sim, era melhor do que ele ficar na rua. E naquela noite, naquele dia, eu acompanhei essa senhora. Quando eu cheguei lá, era totalmente diferente aonde eu tinha feito a primeira comunhão. Não tinha santo, não tinha imagem, não tinha nada daquilo que eu tinha aprendido. Mas depois que eu escutei a palavra naquela noite, nunca mais a minha vida foi a mesma. Tinha algo que poderia me livrar das dores, dos traumas, dos medos e dos temores que eu tinha. E depois dali eu comecei a minha caminhada com Cristo, mesmo sem entender, mesmo sem conseguir ler uma Bíblia direito, mas eu comecei a minha caminhada. Até que os 18 anos de idade foi que eu vim começar a entender realmente o que era Cristo. E eu sabia que eu só poderia conhecer esse Deus através das Escrituras. E foi dali que eu criei uma ânsia para ler a Bíblia, para estudar a Palavra de Deus. E dali então comecei a minha jornada em busca da verdade. Aos 20 anos de idade, eu conheci a minha esposa, de onde eu já vinha orando desde os 13 anos de idade, porque eu tinha dito para Deus, Deus, um dia me conceda uma esposa e uma família, que eu entregarei todos os meus filhos na tua mão, e o que tu me pedires, eu irei fazer. Se for para me viver para a tua obra, eu viverei, mas me dê uma família. E aos 21 anos eu conheci a minha esposa, Deus tocou no meu coração, eu tive a certeza que ela era uma esposa para mim, pedi ela em casamento, nos casamos, e depois de 9, 10 anos casados, eu saí do ministério onde eu estava e conheci outro ministério, ao qual o pastor desse ministério me pediu para auxiliar ele. Quando eu fui cuidar desse ministério, tudo aquilo que eu tinha aprendido na palavra de Deus eu quis botar em prática. Foi aí onde eu fui confrontado sobre a verdade. Lá eu comecei a ver coisas que não condiziam com o Evangelho, não condizia com o que eu tinha lido e aprendido de Jesus Cristo. E depois eu vim entender que eu não estava expandindo o reino de Deus, eu estava ganhando dizimista para a igreja dessa pessoa. Aquilo foi um choque para mim, foi uma pancada muito grande no evangelho que eu vivia. Chego em casa e digo para minha esposa muito triste que eu não queria mais saber desse evangelho. E eu passei uma temporada da minha vida ali em casa, lendo Bíblia em casa, quase que em uma depressão eu entrei. Eu não conseguia mais acreditar em nenhuma igreja. Foi aí onde um dia eu pedi a Deus, me mostra a verdade. Ainda existe alguma igreja, meu Pai, comprometida com a tua verdade? Se existir ainda, por favor, me mostre, porque eu não conheço mais nenhuma. O propósito de Deus começou na minha vida em 2014, onde eu conheci um casal abençoado, o irmão Alessandro e a irmã Carla. Eu nunca tinha entendido o propósito de eu ter conhecido esse casal. Pensava que era só mais uma amizade, mas depois daí eu comecei a ver que não era só uma amizade. Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Tudo, não há um fio de cabelo que cai na nossa cabeça que não tem um propósito. E aí foi onde, em 2015, eu conheci a Igreja Adventista. Relutei no começo de vir, porque muitas pessoas falavam mal, muitas pessoas falavam certas coisas, mas aí chegou um dia que eu orando a Deus, Deus, eu não estou indo para nenhuma igreja. Eu vou lá conhecer. E quando eu entro por essas portas, meu coração estava vazio, eu não conhecia ninguém. Quando eu entro para aquela porta, eu escuto uma mensagem que tudo que o meu coração e a minha alma aflita estava precisando naquele momento. Foi depois daquele dia ali que eu saí por essas portas que eu vi, não, Senhor, tem algo diferente aqui nessa igreja. E eu vim a segunda vez, vim a terceira vez, e toda vez que eu vinha triste e saía cheio, renovado pela palavra de Deus. E ao me aprofundar na palavra de Deus, no Evangelho, junto com meus irmãos, com os estudos aqui na escola sabatina, todos os sábados e em casa, e os irmãos mandando mensagem para mim, ligando para mim, e vendo o testemunho deles, que o que foi que mais me impressionou foi o testemunho. Eles não tinham obrigação de me ajudar, eles não tinham obrigação de fazer nada por mim,
Mas quando eu vi o empenho, o amor dele em ajudar o próximo, isso me chamou a atenção. Quando eu abro as Escrituras e vejo que Cristo fazia o mesmo, esse é o Evangelho na prática, de que tanto eu pedi a Deus para me mostrar. Verdadeiramente, ele começaram a me cativar, começou a me chamar a atenção pela prática do Evangelho que eles estavam vivendo. Não são perfeitos, mas o amor de Cristo que ele procurou demonstrar para mim e para todos que chegaram na igreja é o amor verdadeiro de Deus. Eles não perderam tempo, eles não demonstraram cansaço quando eram para ajudar o próximo, quando foi para me ajudar, eles sempre estavam dispostos. E isso está guardado em meu coração, porque é isso que eu vou fazer a partir de hoje, me doar ao próximo. Não importa as posses que eu tenho, não importa o que eu tenho e não importa o que eu vá ter, mas o mais importante é de eu me doar e me colocar no lugar do outro. Irmãos, o convite que eu deixo para você neste dia é que Cristo verdadeiramente mudou a minha vida. Ele limpou todas as feridas da minha alma. Ele mudou a minha vida, não no aspecto material, mas no aspecto espiritual. Hoje eu sou feliz porque eu conheço a Cristo de verdade. Cristo quer fazer o mesmo por você. Você está disposto a abrir seu coração para Ele te curar?